Hoje pela manhã eu estive conversando com Deus acerca da fé. E tudo que a palavra de Deus afirma acerca, acerca da fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé torna todas as coisas possíveis, porque Jesus ele disse que tudo, e isso é uma coisa extraordinária, nada está excluído. Ele disse tudo, todas as coisas, tudo é possível para aquele que crê. Então, a gente vive, às vezes, em meio a tantos problemas que gostaríamos de vê-los desaparecer, situações e circunstâncias que gostaríamos de vê-las transformadas, alteradas, mudadas. Não é? Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, em algum lugar, você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, quantas situações aí na sua casa, quantas situações no seu bolso, não é? Na sua vida financeira, você gostaria de ver mudar, não é? Ou, quem sabe, um problema físico, uma doença, uma debilidade, uma fragilidade, uma enfermidade, alguma coisa. Porque a verdade é que eu e você, nós sabemos que não há impossíveis para Deus. Não é? Não é. Nós poderíamos ficar aqui abrindo um leque enorme de situações que envolvem a nossa vida e que nós gostaríamos de ver isso mudar, e que nós gostaríamos de virar essa página, e que nós gostaríamos de deslumbrarmos novos horizontes, não é? Mas, no entanto, parece que aquela coisa ela não muda, parece que essa pedra ela não rola, parece que essa doença não sara, parece que essa hemorragia ela não estanca, parece que esse mal ele não vai embora. E aí você é confrontado com a questão da fé. Nós nos lembramos daquele rapaz cujo pai o levou até os apóstolos de Cristo e eles não puderam expelir o demônio. Você lembra disso? O rapaz sofria muito, seu pai também. O demônio o pegava, o lançava no fogo, lançava na água, ou seja, arrasava com a vida do pobre coitado. E eles tentaram, conforme Jesus tinha ensinado a eles, conforme eles haviam visto, né, várias vezes os demônios serem expulsos, mas não conseguiram. A coisa era braba, era violenta. E aí quando Jesus ele vem descendo do monte, aquele pai desesperado chega, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou a minha única esperança. Não é? Porque o meu filho está sofrendo demais, toda a família está sofrendo demais, nós estamos com uma situação aqui diante de nós, que nós não sabemos mais o que fazer, a família está arrasada, e eu trouxe ele aos teus apóstolos, né? Porque todo mundo aqui já viu eles fazerem milagres em teu nome, aqui a gente sabe que eles são teus seguidores. Mas a verdade é que eles não conseguiram. Meu filho está aí, rolando pelo chão, continua endemoniado. E aí você lembra que Jesus ele ficou indignado. Geração perversa, incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? E aquele pai olhou para Jesus e disse, mas se tu podes fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, se tu podes fazer alguma coisa, faça. E Jesus olhou para aquele pai desesperado e disse, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E aquele homem disse, mestre, ajuda-me na minha pequena fé.
E Jesus expulsou o demônio. E a vida daquele homem mudou. A história dele mudou. A história daquele rapaz, a história de toda a família foi alterada. Sabe, e é isto que nós queremos, é isto que nós precisamos. Nós precisamos de um milagre. Da interferência divina, da interferência das mãos de Deus, que as mãos de Deus venham e toquem nesse problema, e toquem na tua enfermidade, e toquem na tua família, e toquem na tua vida sentimental, e toquem nas tuas finanças, enfim, que realize-se um milagre, um sobrenatural. E aí nós voltamos mais uma vez à velha questão da fé. Talvez o melhor para nós seja dizer como aquele pai: ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé. Quando eu meditava sobre isso hoje, o Espírito Santo, ele começou a ministrar coisas em meu coração. Ele começou a falar comigo sobre esse aspecto, sobre a verdadeira fé. E que às vezes, por não termos a compreensão, como em tudo nas Escrituras Sagradas. Você lembra daquilo que Jesus disse para Satanás? No meio de todas aquelas tentações, que o diabo vinha usando a própria palavra de Deus. Você conhece bem a história. Em uma delas, Jesus fez uma declaração: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja isso. Satanás havia dito para Jesus: tu és o Filho de Deus. Não há ninguém que tenha mais fé. Ninguém. Tudo te é possível. Tu és o Filho de Deus. Então, tudo te é possível. Você está aqui sem se alimentar há muitos dias. Você está com fome. Para que isso? Qual é a necessidade disso? Tu és o Filho de Deus. Então, use esse poder, essa fé que torna todas as coisas possíveis. Não é? Usa esse poder e manda essa pedra virar um pão agora. Sabe, não existe dúvida de que Jesus pudesse realmente fazer isso. Não há dúvida. Mas ele não fez. Ao invés disso, ele declarou: nem só de pão viverá o homem. O homem precisa do pão. O homem precisa do seu sustento. O homem precisa de suas roupas, de alegria, de paz, de felicidade. O homem precisa de provisão. O homem precisa de muitas coisas. E Deus sabe, porque foi Ele quem fez o homem. E se Ele sustenta a passarinhos e se Ele veste os lírios do campo, sem a menor sombra de dúvida, Ele cuidará deste homem. Mas este homem não vive apenas disso. Essa não deve ser a visão do homem. O propósito de sua existência não é comer pão. O propósito de sua existência não é se vestir, não é receber prosperidade em seus caminhos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso é que me entusiasma, meu irmão, no meu relacionamento com Deus. Jesus está dizendo que existe toda uma palavra e que nós precisamos conhecê-la. Certa vez ele disse aos fariseus: errais,
Errais porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas. Vocês conhecem alguns versículos que são do interesse de vocês. E vocês decoraram esses versículos porque eles são do interesse de vocês. Mas vocês erram. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Isso nos acalenta o coração, porque passamos a entender que às vezes algo não acontece em nossa vida. Não é por nossa culpa. Não é porque a nossa fé é menor do que a dos outros. Não, não é. Não é porque nós não conseguimos acreditar, ou porque nós não usamos a palavra com aquela ênfase, não é? Necessária, uma espécie de abracadabra, uma forma certa de expressar, de falar o nome de Jesus, e isso desencadeará um milagre. Não é uma meia dúzia de versículos que nós possamos achar e encontrar e selecionar e pensar das Escrituras Sagradas para encostarmos a Deus na parede e dizer, olha, está escrito isso aqui. Agora o Senhor vai ter que fazer, porque o Senhor tem que zelar pela tua palavra. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender da tua promessa. Está aqui. Então, esse milagre vai ter que acontecer, porque eu tenho fé e eu acredito nisso, ponto final. Esse é o grande problema. Foi o que o Espírito de Deus me mostrou nessa manhã. A maioria das pessoas, elas não querem permitir que Deus seja Deus. Só isso. Elas querem ter o controle e elas querem ter o domínio das circunstâncias. Elas querem ter o controle e elas querem ter o domínio do poder de Deus. Para fazer as coisas conforme o conceito delas diz que deve ser feito. Se eu estou com fome, eu vou usar o poder de Deus para transformar essa pedra em pão e botar um ponto final nessa fome. Mas será que existem outras coisas? Uma vez eu li uma frase muito interessante. E essa frase, ela diz assim: se as circunstâncias ao seu redor, elas não mudam, pare para pensar. Talvez Deus queira mudar você através das circunstâncias. Que coisa, não é? É profundo isso. E às vezes nós nos negamos a enxergar que Deus pode não alterar ou não mudar uma situação qualquer da nossa vida porque Ele tem um plano naquelas circunstâncias. E é Ele que está sob o controle, não nós. E é claro que você se lembra desse personagem tão admirável, que viveu situações terríveis e inexplicáveis, Jó. Sem nenhuma razão. Nenhuma razão. Ele não fez nada de errado. Ele era justo, ele era íntegro e se desviava do mal. E, no entanto, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que era dele. Só lhe poupasse a vida. No final, Deus permitiu até que Satanás colocasse doença, enfermidade no corpo dele. E ele perdeu tudo que ele tinha. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, não se trata de uma questão meramente de fé. E eu quero colocar essa palavra agora entre aspas. Porque
Porque nós precisamos definir o que significa a verdadeira fé. É isso que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Ele podia se levantar, e ele podia gritar, e ele poderia dar ordens, ele poderia ligar na terra, desligar na terra, fazer o que ele quisesse fazer, que nenhuma circunstância daquela seria alterada ou seria mudada, porque Deus estava em um propósito na vida de João. Mas o que o Espírito Santo ele me mostrou é que a autêntica e verdadeira fé é aquela que permite Deus ser Deus. É aquela que atribui a Deus a decisão final. É aquela que reconhece o senhorio de Deus. E esta é a verdadeira fé. Não uma fé arrogante, infantil, que faz algumas pessoas encher o peito de vaidade e de soberba e se julgarem melhor do que outras, e se julgarem proprietárias de Deus, e o que elas determinarem, Deus fará. Pronto e acabou. Quase que nós podemos ver essas pessoas como sendo empresárias de Deus. Deve haver em algum lugar na pasta delas uma procuração assinada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para que esta pessoa faça todas as coisas, realize todos os milagres, conforme desejar o seu próprio coração. Mas quando nós lemos a história de Daniel e lemos a história daqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes se tornaram famosos por causa da história da fornalha. Porque o rei ergueu uma estátua de ouro e todo mundo era obrigado a adorar. Ele esculpiu a sua própria imagem, como se fosse um deus, e exigiu que todos adorassem. E eles disseram, nós não vamos nos prostrar. Não vamos. Não, mas quem não se prostrar será morto. Vai ser lançado numa fornalha de fogo e vai morrer queimado. É uma morte terrível. Não, mas nós não vamos fazer. Então vocês vão morrer. E eu vou mandar acender essa fornalha 7 vezes mais quente do que ela já é. E vou lançar vocês lá dentro. É a última chance. Não vamos fazer isso. Veja o que esses homens disseram. O Deus a quem nós servimos é Deus. Não é um boneco. Não é uma imagem esculpida pela mão humana. Ele é Deus de verdade. Ele fez os céus, ele fez a terra. Ele tem todo o poder. Ele pode dar um sopro com a sua narina e apagar essa fornalha. Apagar esse fogo. Ele pode, ó rei, tocar no teu coração e fazer ele parar de bater agora e você cair morto na nossa frente aqui, todos os teus soldados mortos juntos ao mesmo tempo. Para ele não há nada impossível. Na verdade, rei, ele é Deus. Nós não sabemos o que ele vai fazer nessa circunstância aqui. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus nessa história que foi criada aqui, nessa circunstância que foi criada, assim como Jó. Jó não sabia a razão de tudo aquilo. Não é? Os seus amigos vêm e dizem, Jó, confessa, rapaz, fala a verdade. Você fez o quê? Você prostituiu? Fala a verdade, confessa. Qual foi o pecado que você cometeu, rapaz? Fala a verdade. Porque não é possível, nós não podemos aceitar a ideia de que toda essa tragédia venha sobre a vida de uma pessoa que é fiel, que é temente a Deus. Porque isso não é bíblico.
amigo Jó. E ele dizia àquelas pessoas: eu não fiz nada. Eu sempre me mantive na integridade, eu sempre fugi, me apartei do mal, dos laços do diabo, sempre temi a Deus. Eu não sei a razão, eu não posso compreender, eu não tenho nenhum versículo bíblico para me dar base numa definição do que está acontecendo. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida, disso eu tenho certeza, disso eu tenho. Eu sei que o meu Redentor está vivo. E um dia ele se levantará sobre a terra, e os meus olhos verão a Deus. Nu eu vim para esse mundo. Nu eu sairei dele. Essas coisas eu sei. Disso eu tenho certeza. A minha mente é limitada, a minha mente é finita. Existem coisas na mente de Deus que são incompreensíveis para mim. Eu não consigo discernir, entender, definir as razões pelas quais tudo isso tem acontecido. Mas Deus é Deus, Ele trata cada um de nós como Ele quer, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma vida diferente. Deus tem um propósito na vida diferente de cada um. A uns Ele dá como apóstolos, a outros Ele dá como mestres, a outros Ele dá como pastores. E por quê? Porque Ele quis. Essa pessoa não fez nada para merecer isso. Essa pessoa não fez nenhum custo, ela nem pediu isso, mas o Espírito de Deus as capacitou, as chamou e as coloca no corpo de Cristo para exercer essa função, porque Ele quer, pronto e acabou. Então, Jó, ele disse: eu tenho uma certeza, nu vim para esse mundo. Tudo que acontecer na minha vida nesse mundo está debaixo da autoridade de Deus. Ele vai fazer o que lhe apraz. Nu eu vou sair dele, eu nada trouxe, nada vou levar. O Senhor me deu, o Senhor é que levou. Eu não vou atribuir isso ao capeta. Eu não vou atribuir isso ao diabo. Eu não vou atribuir isso a nenhum outro fator, porque é Deus que está sobre o controle da minha vida. Ele tem as rédeas da minha história na mão. Eu não sei aonde Ele quer chegar com isso, eu não consigo compreender, mas eu sei que Ele é o meu Redentor. Isso ninguém tira de mim. Ele é Senhor da minha vida. Eu tenho uma coroa da vida. Eu vou entrar no reino dos céus. Ele se levantará sobre a terra e meus olhos verão a Deus. A verdadeira fé não é arrogante. A verdadeira fé não coloca uma coleira no pescoço de Deus. A verdadeira fé não coloca cabresto em Deus. A verdadeira fé é aquela que permite Deus ser Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que fará todas as coisas conforme lhe apraz. E a palavra dele não é uma forma, um meio de nós o controlarmos. Não é como um manual que você compra um aparelho eletrônico e esse manual vai te ensinar como controlar esse aparelho, como usar esse aparelho, como teclar os botões corretos para que o aparelho faça tudo o que você deseja. Não, a Bíblia Sagrada não é isso. Deus não é um aparelho eletrônico. Foi isso que o Espírito de Deus me falou. Ele é Deus. E devemos conhecer sua palavra para entendermos definitivamente isso e nos sujeitarmos a isso. E nos submetermos a esse senhorio, ao plano e ao projeto dele em nossa vida. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles disseram: olha, rei, nós não sabemos o que ele vai fazer. Sabemos que ele tem poder.
É. Sabemos que ele tem poder para nos livrar de várias maneiras, do jeito que ele quiser. Mas se ele não fizer, aí você pode pensar, mas que falta de fé, hein? Hein? Não é? Porque se você colocasse alguns pastores no lugar desses 3 homens, talvez alguns se prostrassem diante da imagem. Não é? E outros iriam dizer, olha aqui, o rei, é o seguinte, eu tenho a palavra de Deus e é o seguinte, não vai acontecer nada comigo. Vocês não vão conseguir colocar a mão em mim, porque Deus vai dar ordem aos anjos dele agora, ao meu respeito, e vocês não vão conseguir tocar. Se chegar perto de mim, vai morrer queimado. Porque eu sou homem de Deus e ninguém vai poder tocar em mim. Aí você diria assim, isso é que é fé. Ô glória! Isso é que é fé, meu irmão. Esse cara, esse tem fé mesmo. Esse aí, não é? Mas Deus, ele faz coisas interessantíssimas. Não é? Há pouco tempo atrás, eu vi um homem de Deus dizer uma coisa muito interessante. E ele é um homem de Deus. E ele é muito usado por Deus no ministério de cura, de milagres, de prodígios e sinais. Mas ele teve a humildade de dizer que teve um problema no joelho e ele teve que ir para a mesa de cirurgia para o médico operar o joelho dele. Não é interessante isso? Deus o usa para fazer curas extraordinárias. Paralíticos caminham, largam a cadeira de rodas, cegos enxergam, mudos falam, surdos ouvem, leprosos são purificados. Coisas extraordinárias, coisas de Deus, coisas bíblicas. Eu pergunto a você, será que ele orou pelo joelho dele? Mas é claro que sim. Não é verdade? Talvez ele tenha pensado de imediato, isso aqui vai ser moleza. Eu estou acostumado a ver tanto milagre que eu vou só tocar o dedo. Vou só olhar para o meu joelho. Eu vou só passar o olho. Vou só colocar a minha mão. E o joelho foi piorando, piorando, até que ele teve que operar. Será que foi falta de fé? Hein? O que você acha? Não, não foi falta de fé. Não foi. É porque Deus não quis fazer daquela maneira. Missionário, Deus pode não querer alguma coisa? Pode, ele é Deus. É verdade. Quando você lê sobre os heróis da fé, já leu? Heróis da fé, que alguns conquistaram reinos, destruíram muralhas, destruíram exércitos, fizeram feitos fantásticos pela poderosa mão de Deus, derrubaram gigantes, não é? E aí a leitura continua e você se espanta quando o autor começa a dizer assim, outros foram passados ao fio da espada, ou seja, eles morreram assassinados, porque eram fiéis. E você pode pensar, mas Deus não poderia livrá-los? Aqueles cristãos que foram lançados na arena lá em Roma para serem comidos pelos leões e divertirem a plateia. Por que Deus não nos livrou? E João Batista, qual foi o pecado que ele cometeu? Qual foi o pecado de João Batista para que tivesse uma morte tão trágica como aquela? Será que ele não tinha fé para determinar o seu livramento, sua libertação? Hein? Então aqueles 3 homens disseram, olha, rei, nos jogue lá dentro. Nós não sabemos o que vai acontecer, não temos essa arrogância. Não.
Mas nós sabemos em quem temos crido. Ele é nosso Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Nós vamos viver para sempre no reino dos céus. Se aprouver a Ele nos livrar, amém. Se não aprouver a Ele nos livrar da fornalha, vamos morrer dando glória a Deus. Nos joga lá dentro. Pode jogar. E aí aconteceu aquilo que você conhece também, né? Quando o rei mandou que jogassem ele lá, aqueles 3 homens. De repente, no meio da fumaça, das chamas que ardiam naquela fornalha acesa 7 vezes mais os vultos, ele esperava ouvir gritos de horror, queimaduras terríveis, gente rolando pelo chão. Mas ele ficou admirado, e aquela fumaça meio embaçando a sua visão, e ele chamou ali os seus generais, os homens mais próximos dele, e disse: o que está acontecendo ali? Parece que minha visão está um pouco turva. Parece que essa fumaça está embaçando, me ajudem. Nós jogamos 3 homens lá dentro. Eles deviam estar rolando no chão, queimados por essa chama terrível. Eles estão de pé. Eles estão caminhando. Será que eu estou tendo Isso é uma miragem. E tem mais, não são apenas 3, eu estou vendo que tem mais um lá dentro. E esse outro que apareceu parece um filho de um Deus. O seu aspecto é diferente. E assim Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a circunstância que você está atravessando na sua vida. Eu sei que Deus é poderoso para te livrar disso, seja o que for. Mas essa frase que eu li, ela expressa muita coisa profunda. Se as circunstâncias ao seu redor não estão mudando, pare para pensar. Reflita, porque pode ser que Deus esteja querendo usar estas circunstâncias para mudar você. Você é o maior milagre de Deus. Você. Isso. O fato das mãos de Deus moldarem o teu caráter, moldarem tuas emoções, moldarem tua personalidade, fazer de você um homem de Deus, fazer de você uma mulher de Deus, isso é o maior de todos os milagres, isso durará para sempre. Pelos séculos dos séculos dos séculos. E é isso que Deus tem o maior interesse em fazer. Por sua vida e por minha vida também. Então não se desespere. Não se acuse. Não diga: eu não tenho fé. Ele nos ajudará em nossa pequena fé. E você pode ter certeza absoluta disso, como disse Jó. Se agarre nisso. O teu Redentor está vivo. Um dia ele se levantará sobre a terra e os teus olhos verão a Deus. E é isso que importa. E é isso que tem o maior valor. Pense nisso, no nome de Jesus. Bem, amados, nós estamos chegando aí ao término de mais um programa. Quero deixar um abraço a todos vocês. A semente lançada hoje no seu coração veio do céu, veio de Deus. Ela veio de Deus para a minha vida, para trazer paz ao meu coração. Diante de todas as circunstâncias que eu desejaria ver serem mudadas e não mudam. Então o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim.
e me mandou transmitir a você que está me ouvindo agora. A verdadeira fé não é a fé arrogante que põe Deus contra a parede. A verdadeira fé é aquela que permite Deus ser quem Ele é. Permite Deus ser Deus, Senhor de nossas vidas. Creia nisso. E deixe esta semente plantada hoje em teu coração germinar e crescer. Você verá, vai dar muitos frutos. Fica na paz. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.